Causcast, desvendando o seu negócio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Causcast, o podcast que valoriza as conquistas, mas também os sufocos necessários para alcançar o tão sonhado sucesso. Eu sou o Vlad e por aqui nós vamos nos apropriar de vários assuntos sobre negócio e a cada episódio nós traremos seres humanos empresários de respeito para desbravar o caos por aqui. E hoje na nossa mesa nós temos o querido Fernando Hélio, caba do interior, que de matuto não tem nenhum andado, não pode ver uma oportunidade que se atraca com a bicha, é esquema precisão, tá em todo canto, no nosso meio, na Sobral Gráfica, na fazenda, na casa, cuidando da mulher, dos meninos, promove evento corporativo como poucos seres humanos que eu conheço, mesmo não sendo da área, a propósito, dá maior valor, um papel, que é o negócio dele. E eu nem tô falando de contrato ou de dinheiro, eu tô falando é de impressão gráfica mesmo. Fernando traz um pouquinho do seu brilhantismo aqui para nós, dando um olá pro povo aí, pros nossos causadores de plantão aqui no Causcast. Dá um oi aí. Valeu, meu amigo Vladson, valeu, Gomes de Matos, Eduardo. Depois eu quero que tu grave essa apresentaçãozinha, manda no meu WhatsApp, meu bicho, pra eu divulgar, achei bacana. Obrigado. Mas, bom. Na nossa mesa nós também contamos com a presença do Eduardo Gomes de Matos, que quem vê nem imagina que esse homem chique todo, que parece que foi criado no leite do coco, todo trabalhado na elegância, veio lá das bandas do Iguatu, levou muita carreira de jumento, se escondeu das almas, hoje inclusive montou a maior e melhor consultoria do Norte-Nordeste. Hoje não dá nem para chamar o Eduardo de consultor, mas porque o homem agora tem um cargo diferenciado. Eu acho chique todo dizer que ele é o Sherman do grupo. Eduardo, dá um oi aí pro nosso povo. E aí, galera, prazer estar aqui, Vlad, prazer estar aqui, Fernando, com vocês, compartilhando os caos. É muito bom isso aí. Muito legal. A gente tem um propósito aqui no nosso podcast. É criar situações, ou trazer situações que trouxeram de alguma forma na vida de vocês aquele sentimento de vala-me Deus. Sabe aquele sentimento de vala-me Deus? Isso aqui não estava programado, não. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta. Vocês têm negócios muito bem-sucedidos, é muito legal ter vocês aqui, é uma honra começar o nosso movimento de causa aqui, falando com pessoas como vocês. E eu queria perguntar, teve alguma invenção, alguma reinvenção no seu negócio durante esse tempo? Quanto tempo de Sobral, Fernando? São 28 anos de Sobral, agora em setembro. 28 anos. Começou do jeito que está hoje? De forma alguma, de forma alguma. Eu brinco dizendo que a gente está aí num terceiro ciclo. Eu já vi esse nosso negócio se reinventar pela terceira vez. Agora eu participei de duas. A Sobral foi fundada pelo meu pai e logo em seguida Dona Laura, minha mãe, aderiu e encabeçou a parte administrativa e financeira. Mas eu lembro, quando eu era menino, que o grande filé do negócio, e as pessoas vão lembrar também, era quando o papai recebia um pedido de blocos de notas fiscais. Eita! 200, 300 blocos de notas fiscais, É você colocar aquele selo da Cefaz. Poucas gráficas tinham autorização para um negócio furadinho, um furadinho. Era um selo feito em papel moeda, você não podia perder nenhum. Poucas gráficas tinham autorização para fazer aquilo, então era o grande filé da coisa. E aí isso se acabou, a gente entrou na onda do material promocional, encartes, né? Você pega aí varejo, sim, supermercadista, enfim. E era o grande filé da indústria gráfica receber um pedido de 100, 200, 500 mil encartes, certo? Ainda hoje é um produto utilizado, né? Mas todos sabemos que deu uma caída, que não é mais aquele grande volume da indústria gráfica. Antes todos usavam. Supermercado ainda é um segmento que usa, sabe? Mas, por exemplo, tem o São Luís é um supermercado que pouco usa encarte. Usa muito mais o lance do aplicativo e tudo mais. Pra tu ver como são as coisas, né? É um dos que mais usa, acredita? Não! É meu cliente desde que se desvinculou da Superrede há 11 anos atrás. Pois eu vou no São Luís e não recebo mais o bicho. Da próxima vez que tu entrar no São Luís, tu tem que pegar 2 ou 3 e sair dentro do supermercado folheando. Pra poder divulgar pro povo lá dentro. Bicho, é porque eu acho que mudou, inclusive, a distribuição. Antigamente, a turma acontece? ficava meio que na porta distribuindo. Quando a turma chega no supermercado hoje, certo? Da classe A mais a classe D. Certo? Se a turma chegar na porta do supermercado e não vê o encarte, a turma imagina que os produtos dentro daquele supermercado estão caros. O encarte é sinônimo de oferta. É sinônimo de oferta e é uma coisa cultural, certo? Eu digo com toda a tranquilidade do mundo que não é nem de longe como era antes.
a única ferramenta de marketing que o supermercado deve usar Sim, hoje. Tenho sim. plena consciência disso. Porque senão eu tava rico demais, porque eu entro agora sem negócio de encarte, eu já entro dizendo, até porque eu vejo no aplicativo Você também. entrar, você não entra legal. mais a partir de agora. A né, partir por de favor, agora eu vou pegar 2 ou 3, né, que é pra poder distribuir lá dentro. Mas se fazer muito, enfim, se fazer muito encarte promocional. Hoje o promocional se transformou e a gente fala em material de PDV, wobblers, faixas de gôndola, isso é muito forte, que não deixa de ser uma ramificação dessa terceira onda, que é a embalagem, que é a onda que a gente está vivendo hoje, é o que tem crescido e vai continuar crescendo cada vez mais. As embalagens de plástico estão dando lugar às embalagens de papel. Então, hoje, se você pegar a nossa Sobral, ela tem aí 65% do seu faturamento focado em embalagem, certo? E os outros 35% em materiais promocionais, porque ainda se usa. Você não compra um apartamento em uma construtora hoje sem levar o book para casa. Você não quer levar o book no celular, você quer levar para casa o book bonito para você guardar, porque foi uma conquista de um sonho seu. Uhum. Então, isso tudo ainda existe e vai continuar existindo. Né? E tem uma relação de consciência também, né? Querendo ou não, porque aí a consciência ambiental, as pessoas se envolvendo com isso. Pensando num ambiente de consciência, Eduardo, teu negócio tem a ver com mudança de pensar, mudança de agir. Tem muito mais a ver com essa tomada de consciência. Algumas coisas mudaram de forma assim que você diga, rapaz, isso aqui foi um ponto de virada mesmo na Gomes de Matos durante todo esse tempo. Quanto tempo de Gomes de Matos? A Gomes de Matos tem 27 anos. 27 anos. Quase a minha idade. Então, esses 27 anos de assessorando empresas no Brasil, Vladson, a gente sempre buscou reinventar o negócio. A gente sempre acredita que toda a economia ela vive através de ciclos. Né? Então, esses ciclos que antigamente demoravam 20 anos, hoje demoram, às vezes, 6 meses. Então, as mudanças são muito mais rápidas e as empresas têm que estar continuamente se adaptando a essas novas realidades ou se antecipando a essas novas realidades. Então, eu digo sempre que o problema de empresa nunca vai acabar. O grande papel do empresário é mudar os problemas da empresa, porque sempre vai ter problema. Então, nesses 27 anos, nós já passamos por crises, né? Nós já vivemos planos econômicos, nós já tivemos várias realidades econômicas que afetaram de sobremaneira as empresas brasileiras. Então, e a gente sempre buscou assessorar. A reinvenção lá dentro foi influenciada por alguma coisa que rolou no mundo externo, e aí vocês tiveram que, vamos se adaptar aqui. Não, essas mudanças também acontecem por causas internas. Vamos dizer assim, nós tivemos uma grande crise interna, quando eu tive que me afastar da empresa para cuidar, meu pai ficou doente, eu passei praticamente 1 ano fora, tomei a decisão de cuidar do meu pai, né? E aí a empresa não estava preparada, isso lá nos anos 2010, por aí, 12 anos atrás, a empresa não estava preparada para a minha ausência ainda. E nós tivemos uma crise onde nós tivemos que dar um passo atrás para que a gente pudesse consolidar novamente o negócio, para que ele pudesse crescer novamente. Então, assim, as crises são externas, mas as crises também são internas. E eu acredito que as crises são muito mais internas do que externas. Eu acho que 85% das crises de um negócio são promovidas internamente e não externamente. Mesmo que tenha influência externa, no final das contas, é dentro que está a resolução. Isso, porque eu acredito que o sucesso de cada um de nós é muito mais uma questão de pensar e agir de cada um de nós do que nós atribuirmos culpas a outras pessoas ou a fatores externos. Então, as pessoas que têm sucesso são aquelas pessoas que pensam e agem para que tenham o seu sucesso. Então, não pode ser vítima. Então, tem muita gente que se vitimiza, tem muita gente que coloca a culpa nos outros. Então, tudo que acontece na minha vida, eu coloco como principal responsável sou eu mesmo. Sim. E eu acho que isso é que faz com que as pessoas tenham sucesso. Deixa eu aproveitar vocês dois aqui e fazer uma pergunta de resposta urgente. O negócio, ele é melhor quando o dono não precisa estar dentro? Eu acredito que são fases. São fases do negócio. No início do negócio, é imprescindível o dono estar dentro. Sim. É imprescindível ele tocar, ele produzir, ele vender, ele se relacionar. É imprescindível isso. À medida que o negócio vai crescendo, ele tem que começar a delegar, descentralizar e criar uma estrutura para que o negócio possa crescer. Então, por exemplo, o primeiro cliente da Gomes de Matos, que foi o Grupo Pão de Açúcar, Dr. Abílio Diniz veio em 10 anos aqui no Ceará 3 vezes, e 2 vezes para ir para a loja e as outras vezes e a outra vez para se divertir no Cumbuco. Uhum. Então, assim, é imprescindível que o empresário entenda quais são os momentos da participação dele efetiva no negócio. Eu concordo com o Eduardo. Eu acho que assim, essa pergunta é, obviamente, muito melhor respondida por ele, que vivencia aí tantas empresas no dia a dia, mas eu acho que é extremamente natural
o começo do negócio, né? Eu estou na Sobral de 28 porque anos e eu estou no nosso meio de 2 anos. Você É vive a imprescindível- sua. É Você imprescindível vive que no exatamente começo isso, né? você esteja lá. É Isso. natural e é normal que o negócio dependa de você e isso é até bom, certo? Agora, se você tem uma empresa de 7, 8, 10 anos e você não pode sair lá de dentro 15 dias porque a empresa vira um caos, literalmente, tem alguma coisa errada aí, de repente você tem que chamar Gordo de Mato para conversar, para lhe ajudar. Então quer dizer que aquela história de que é o olho do dono que engorda o gado é só no começo. É só no começo. Depois o gado Existe um precisa complemento, de né? outros seres humanos. Existe um complemento. Uma dúvida, na verdade, se é o olho do dono que engorda o gado ou se é o gado gordo Que engorda o dono. Entendeu? Existe esse complemento. Sim. Eu acredito que É tem fase, momento né? dos dois, De repente o olho É do fase. dono engorda o gado no começo, depois é o gado gado gordo gordo que que engorda engorda o o dono, dono. O dono não precisa, ele não pode, na realidade, nunca se ausentar. Na hora que ele deixa de ser gestor do negócio e passa a ser acionista do negócio, ele tem que ter instrumentos de governança Sim. que permitam que ele analise os números, analise os indicadores, Gestão, os dados, a indicador. gestão. Então é importante que ele sempre esteja por perto do negócio. Não precisa estar dentro do negócio, mas é importante que ele tenha meios, através da governança, que permitam que ele avalie se o negócio efetivamente está atendendo às expectativas Esteja dele. acompanhando, né? Esteja ciente do que está acontecendo. Exatamente, importantíssimo. Aqui E eu a vejo gente- muita empresa quebrar, Vlad, eu vejo muita empresa quebrar, Fernando, porque às vezes o dono se ausenta totalmente do negócio e Sim. não tem um sistema de governança que permita essa gestão dele para ver o negócio se está Não efetivo. acompanha, o negócio Não acaba acompanha. definhando. Isso, exatamente. Meu É. amigo, deixa eu só fazer aqui um parênteses rápido. Manda. Em relação à sustentabilidade que você falou aí no final da minha fala e passou para Eduardo. A gente está no podcast que chama Caoscast, né? Então eu acho que a gente tem que deixar algumas sementinhas plantadas para as pessoas entenderem realmente como é que esse caos todo funciona. É incrível como algumas pessoas ligam o produto papel de uma forma certa e outras ligam de uma forma errada, certo? Quando você fala de papel, se as pessoas entendessem que quanto mais papel elas consomem, mais elas ajudam o planeta, tá maluco, Fernando? Tô não, certo? Papel vem de florestas plantadas, certo? Exclusivamente para isso. A indústria do papel no Brasil pega áreas totalmente devastadas e planta florestas de pinos e eucalipto. Essas árvores vão crescendo. A árvore, quando cresce, faz o quê? Absorve gás carbônico da atmosfera, combate o efeito estufa. Certo? Então, esse ciclo da indústria do papel é um ciclo sustentável, certo? Que ajuda o planeta, né? Sem falar que dá emprego a Sim. milhares e milhares de famílias. Então quer dizer Enfim, que não um é o negócio- caba devastando uma floresta e fazendo um livro, não. Não existe uma folha de papel no Brasil produzida de uma árvore que não tenha sido plantada Com aquela finalidade. com aquela finalidade, de uma área que estava devastada já, talvez pela pecuária ou por alguma outra atividade. Pai, que informação boa. Ontem mesmo eu estava no lançamento do livro de um moleque de 15 anos de idade e ele dizendo assim: eu jamais faria mal para tantas árvores no planeta se eu não considerasse que esse conteúdo realmente ia fazer diferença na vida de vocês. Então quer dizer que ele não fez mal nenhum, não na fez verdade, mal ele nenhum. fez foi bem. Ele está desinformado. Criança, de repente, precisa fazer. Mas não ele só se- criança, o a mercado fala precisa dele, saber mas disso, a fala entendeu? dele foi uma fala muito verdadeira, porque todo mundo na plateia ouviu e disse: não, é isso mesmo, Mas é porque isso foi beleza. plantado durante muito tempo, É. né? Aí pega um papel, isso aqui eu derrubei uma árvore. Não existe- derrubou uma árvore. Isso é fato, né? Não existe nada de errado Sim, mas nisso. ela Mas ela foi para esse plantada fim, né? Para esse fim, é uma lavoura como outra qualquer, e ainda tem esse grande benefício de combater o efeito estufa, porque essa floresta, essa indústria do papel tem esse ciclo, entendeu? Então é muito bacana das pessoas saberem Muito isso. bom. Já valeu a pena o tempo aqui. Eu Legal. queria puxar a nossa vinheta aí. Vai, Léo. Por um triz. Por um triz é um momento que eu queria ouvir de vocês. O que que rolou na empresa, na vida, qualquer coisa que aconteceu com você que por uma peinha de nada você não desistiu. Peinha, para você que não é do Nordeste e não está apropriado com o termo, significa que foi por um cabelinho de sapo. Uma coisinha de nada, aquele negocinho assim. O que foi que rolou na vida de vocês que por muito pouco você não disse, tá bom, joguei a toalha, não quero mais isso não. Eu sou um cabo muito abençoado, eu não tenho não tive muitos problemas na vida, graças a Deus, mas eu lembro de um detalhe, para ser muito objetivo, que 8 anos atrás, a gente estava numa chuva muito forte em Sobral. Essa sua pergunta me fez lembrar disso. Sobral chovendo. Forte pra caramba e com muito vento. É. O teto da empresa, do nosso galpão, da nossa matriz, selou. Né? Nossa. Selar significa que ele saiu de uma angulação que
que ele estava virado para cima. Que era pra escorrer, côncavo e virou convexo. Exatamente, eu não estava Eu lembrando sou desse uma nome. pessoa- Obrigado, tu é muito Eu sou culto. uma viu? pessoa muito culta. Estudou português. Cara, né? na hora que Estudou português. ele ficou convexo, você imagina aquelas brechas de telha, a Sim. água jorrando ali por dentro. Eita pau. Molho. Nos equipamentos tinha pouco papel. Muito papel e muito equipamento eletrônico. E papel e água combina Mas tanto. como eu comecei dizendo, abençoado como somos, parece que Deus, com suas várias mãos, colocou as mãos em cima de cada máquina. Acredite Sim. você, meu amigo Vlad, acredite Eduardo, nenhuma das máquinas recebeu uma gota d'água sequer. Só molhou o que podia. Todo o restante, um pouco de papel molhou, Sim. certo? Um pouco de material acabado, mas todo o restante tinha máquina de distância aqui de 1 metro uma da outra. Aquele 1 metro lá daquele corredor ficou extremamente molhado. Caramba. E as máquinas não molharam. Cara. Mas assim, foi esse momento dessa peinha de nada. Sim. Eu escorei na coluna lá fora. E incrível como alguns funcionários entravam tentando salvar alguma coisa. Legal. A gente trancou as portas para não deixar eles entrarem, porque para tentar O preservar risco a de vida da turma. desabamento, alguma Eu coisa. escorei na coluna e chorei e perguntei a Deus Por quê, né? o que nós iríamos fazer. Não perguntei por quê, perguntei o que nós iríamos fazer e esperei a chuva passar. Caramba. Fui embora só depois de tudo. Meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã, que estão lá dentro da empresa, também ficaram nessa mesma pegada de esperar. Sim. Ninguém podia fazer nada. Então eu acho que me lembrei desse momento aí. Eu acho que foi o momento mais... Foi o maior aperreio. Talvez também quem não é do Ceará não vai saber o que é aperreio. Depois você explica. Foi o maior aperreio que nós passamos na vida, meu amigo. Vlad, Verdade. quem já passou por 4, quase, vamos dizer assim, oportunidades de morrer, como eu passei, Passou por 4 só? 4 só. Ah, bicho morredor da 4. peste, né? Não morredor, né? Não estão lhe querendo, Não morredor. não não morredor. tão lhe querendo lá em cima, não. Viu? É, não. Essa peinha eu chamo Deus, né? Deus é essa peinha aí. Um desses eventos foi em 2000, eu estava viajando de carro daqui para Salvador, ia passar alguns dias em Recife, e eu estava próximo de Açu. E era um domingo pela manhã e eu gosto de correr de carro, gosto de velocidade. E eu estava com uns 130, 140 km por hora, mais ou menos, eu, minha esposa e os 2 filhos. E quando, numa daquelas serras ali de Açu, o carro caiu dentro de um buraco e eu perdi o controle do carro. Nossa. E eu tive a oportunidade de dizer assim, meu Deus. E aí sustentei aqui na direção e o carro saiu capotando serra abaixo. Capotou com vocês? 4 Nossa vezes. Senhora. 4 vezes. E aí eu olhei para minha esposa, você tá bem? Tá, sai do carro. Vocês estão bem, meninos? Saiam do carro. E aí nós saímos do carro. E o cara que veio atrás da gente, que nos socorreu, era representante comercial, e ele chorou. E ele disse, Eduardo, eu disse para minha mãe que está aqui comigo no carro, que eu ia tirar várias pessoas mortas dentro desse carro. Quando eu vi vocês 4 saindo, sem nenhum arranhão, andando, sem nenhum ferimento, eu disse, cara, é Deus, né? Aconteceu algo nobre É Deus, aí, né? é Deus. Então foi por um triz mesmo. Essa foi uma das vezes que por um triz quase eu morri. Fora as outras que se a gente tivesse tempo eu contava. Acaba com o Mas Eduardo, não morre fácil, não. Tem muita coisa a fazer por aqui. Não é viu? não, ainda tem muita Eu contribuição ainda pra tinha dar. que vir para esse Caoscast aqui. Tem muita gente para Eduardo, ajudar. Muita Deixa eu empresa pra aproveitar, ajudar, meu amigo. falando sobre o negócio. Há pouco tu falou sobre o sucesso, né? Essa coisa do que gera o sucesso na vida das pessoas. Eu queria saber o que gera o caos nas pessoas. Assim, é a tal quebra de zona de conforto, é? Não, o caos é gerado principalmente, assim, eu classifico que existem 4 tipos de pessoas no mundo, né? São aquelas pessoas que, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não fazem nada, aquelas pessoas que vêm ao mundo e não fazem nada. Então elas são vítimas de tudo. Tudo elas colocam, quando o caos acontece na vida delas, nos outros, no governo, no patrão, na empresa, no sócio, na esposa, seja lá em quem for, sempre arranja um culpado. Tem aqueles que dão um passo para trás. Sempre quando a vida chama para ele assumir um papel e uma responsabilidade, em vez dele ir para frente, ele dá um passo para trás. E aí não assume aquilo ali. Existem aquelas pessoas normais, são aquelas pessoas normais, que vêm ao mundo normal. Então, por exemplo, normal. Normal é eu ler um livro por ano. Isso é normal, beleza. Mas só que um CEO americano que ganha sei quantas mil vezes mais do que um funcionário normal, ele lê 60 livros por ano. Ele lê 5 livros por mês. Então existe esse 4º tipo de pessoa, que é aquele tipo de pessoa que causa impacto, que é aquela pessoa que faz o extraordinário. Então as pessoas que fazem extraordinário sempre conseguem ter uma vida de sucesso. Agora, essa vida de sucesso é muito baseada no seu pensamento e nas suas atitudes. Não adianta só pensar grande, tem que agir grande também, ter consistência. Então, se você está planejando, por exemplo, fazer uma venda para um cliente
E se você quer fazer uma visita, você não vai conseguir. Você tem que fazer 20, 30, 50 visitas para conseguir aquela venda ali, né? Então, são pessoas extraordinárias. Então, eu acho que o que gera caos na vida da pessoa é a forma de pensar e a atitude que ela tem no dia a dia da vida dela. E aí, quando chega nos seus 60, 80 anos, olham para trás e dizem, puxa, eu não consegui realizar meus sonhos, não sou uma pessoa realizada, não sou uma pessoa de sucesso. Joga a nossa vinheta aí, DJ. Ih, que caos é esse, hein? A pergunta do caos tem relação direta com a cara do empresariado dizer que agora tá mais difícil do que antes. Por que é que esse discurso é recorrente, Fernando? Meu amigo, eu acho que as pessoas, assim, hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter cuidado com a tal da ilusão da crise, certo? O que é a ilusão da crise, Fernando? Tem gente que vive nessa ilusão da crise há quantos anos? Eu não vou falar em datas aqui, que eu sou ruim de data, mas um dia desse a culpa era do governo A, depois foi do governo B, depois do C, agora é do governo D, certo? Um dia desse é da pandemia, agora é da quarto ano da pandemia. Então, assim, a ilusão da crise, eu acho que as pessoas têm que ter cuidado com essa ilusão que às vezes se instaura dentro das nossas cabeças e a gente vive em torno dela esperando a coisa melhorar, esperando a coisa... E a coisa não melhora se você não fizer alguma coisa. Uhum. Né? Eduardo falou aqui muito sobre isso já. Nós, empresários, gestores, nós nada mais somos do que uma máquina de tomar decisões, certo? Ponto final. A gente passa o dia inteiro tomando decisões, certo? E ao momento que a gente toma decisões, a gente tem que entender que nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas nós somos prisioneiros das consequências que aquelas escolhas geram. Você falou aí de um funcionário que lê um livro e do CEO que lê 60. Né? É escolha. Eu posso escolher ler um livro, posso escolher ler nenhum e posso escolher ler 60. Só ler livro vai me fazer um CEO? Vai não. Mas pode ter certeza que já é um grande passo. Sim. Né? Então, a gente tem que entender, na minha visão, esses detalhes, da gente não ficar preso a essa ilusão, certo? Enfim, e a gente entender que a gente tem que fazer as escolhas e procurar fazer as escolhas certas, e nem sempre as certas vão vir, a gente vai fazer escolhas erradas também, faz parte, também são boas, certo? São boas escolhas erradas, são boas, né? Você aprende, aquele velho ditado, clichê antigo, né? Então, empurrão lhe joga para frente. Sim, então, você tem que ficar, eu acho que esperto nesses detalhes, e principalmente nessa vida maluca que a gente vive, que essa ilusão se instaura na nossa cabeça, e por mais forte que a gente seja, às vezes a gente não consegue fugir dela. Uhum. É papel nosso, né? Também foi falado aqui pelo Eduardo, é papel nosso entender que nós somos responsáveis pelas escolhas. Então, eu acho que essa questão do caos, meu amigo, o mundo é um caos desde que existe. Desde que é mundo. E a pandemia não foi a última que aconteceu, o governo ruim ou bom não foi o último que apareceu. Enfim, a gente vai sempre ter um governo e... como lidar com esse negócio? Eu acho assim, sempre a gente vive esse caos e ordem, agora com mais velocidade. O ponto é que a velocidade aumentou, a mudança do mundo aumentou muito. Então, se nós tínhamos um pensamento muito de ordem, né? Até a nossa bandeira brasileira fala ordem e progresso, né? Se está tudo em ordem, quando a gente pergunta está tudo em ordem é porque está tudo ok, né? Hoje a gente também tem que perguntar assim, está tudo caos? Está tudo um caos? Porque o caos é o que traz o crescimento, que traz a inovação, que traz a saída da zona de conforto. Então a gente tem que viver o caos, a gente tem que saber que nós vivemos numa economia e num mundo, por conta da tecnologia, da informação, por tudo que a gente vive hoje, que é um mundo que tem o caos. E a gente tem que saber viver nesse caos e trabalhar nesse caos e ser feliz nesse caos. Sim. Então, assim, pessoas que querem que o mundo volte a ser todo ordenadozinho e tal, tudo mais, isso aí ficou para trás, cara. Esquece isso aí, não vai ter mais não. O D-Rock, ele até faz questão de dizer isso no livro. Exato. Ele diz assim, se você quer viver de forma plena, encare o processo, a jornada que você tem que viver. Porque se você viver na perspectiva do resultado, você vai viver a frustração do processo. Ele fala o tempo inteiro sobre essa coisa. O processo é caótico. Se você não conseguir viver feliz no caos, exatamente, você vai viver o tempo inteiro em busca da felicidade. E, pasme, ela não chega.
Você coloca meta, hoje a meta que o Fernando coloca para Sobral, para o nosso meio, para os negócios que você está envolvido, as metas que o Eduardo coloca para Gomes de Matos e para tantos outros negócios que você se envolve, são metas que uma vez alcançada, é tipo assim, qual é a próxima? Eu não quero mais a mesma meta, eu quero uma outra. E essa insatisfação, se você não lida bem com ela, esse caos, você acaba sendo uma pessoa frustrada que nunca está resolvida na vida, né? É verdade. Eu gosto muito, Vlad, assim, do mundo do I, né? Eu digo sempre que o mundo do ou tem que acabar. Ou é isso, ou é aquilo, ou é isso, ou é aquilo. Não, cara. Me identifico. Tem que ser o mundo do I. É isso e aquilo. Então, por exemplo, tem autores, tem pessoas no mundo que defendem muito essa questão de, o sucesso é a jornada. O sucesso é a jornada e não o resultado. Já tem outros autores que focam, não, cara. É o resultado. O resultado. O resultado. Qual é o teu resultado que você quer? Então, quais são os teus sonhos? As pessoas falam muito assim, sonha grande, sonha grande, sonha grande. Sonha grande, sonha grande. Mas aí nunca explica por que a pessoa deve sonhar grande. Porque quando a pessoa sonha grande, esse é o ponto. Quando a pessoa coloca metas audaciosas para ela, faz com que ela pense e haja de forma diferente. Quando eu penso pequeno, eu continuo a pensar e agir da mesma forma que eu estou fazendo hoje. Então, o sonhar grande é importante, que o Lehman coloca. Sonha grande por quê? Quando a gente sonha grande, a gente começa a pensar diferente. E o sonho grande relacionado à família, o sonho grande relacionado à nação, à igreja, ao legado que tu quer deixar, à tua empresa, a dinheiro. Sim. Tudo tu tem que sonhar grande. Então, escreve esses sonhos grandes. Esses sonhos grandes devem ser escritos todos os dias e atualizados todos os dias, esses sonhos, para que você possa ter foco naquilo ali. Assim, as pessoas às vezes definem uma vez por ano, né? Fazem ali no final do ano, minhas metas para o ano que vem são tal. Uhum. E aí escreve uma vez. Pô, se é importante, tu escreve uma vez por ano e tu acha que tu vai conseguir aquelas metas, aqueles sonhos. Passa batido ligeiro. Passa demais. batido. E muitas pessoas, elas, vamos dizer assim, porque são vítimas, elas não gostam de colocar sonhos grandes para que justamente não tenha a possibilidade de frustração. Uhum. Mas aí a maior frustração já aconteceu com ela, que é de não sonhar grande e sonhar pequeno. Caramba. Ó, tem uma... Solta a nossa vinheta aí, solta, DJ. A gota d'água. Eu queria saber o que aconteceu na vida de vocês, que tipo assim... Vocês já contaram pra nós coisas que foram difíceis, um triz e tal, não sei o quê, mas se acontecesse agora, seria... Vou mudar de ramo, vou fazer outra coisa. Qual a desgraça que, uma vez instalada, considerando que o caos, eu não tô querendo... exclusivamente tratar sobre coisas externas, né? O Eduardo trouxe várias vezes aqui que muitas das vezes o caos está em nós. A gente mesmo é que não lida bem com determinada situação e tudo mais. Eu queria saber de você o que aconteceria hoje, Fernando Hélio, que você diria, pronto, agora mudei de ramo, vou vender peixe na praia. Eu vou responder a tua pergunta, mas vou fazer uma pequena adaptação na resposta, certo, meu amigo? Eu costumo dizer que, e sempre digo isso nas reuniões de diretoria lá da Sobral, eu tenho muito claro que o que a gente faz, certo, é comunicar as marcas com os seus consumidores, certo? Hoje a gente faz isso através de mídia impressa e nós acreditamos de verdade na credibilidade, na força dessa mídia, certo? Mas eu sempre digo, por todo o amor que eu tenho a esse negócio, eu brinco que eu nasci em cima de um fardo de papel, o negócio foi fundado pelo meu pai, mas a gente precisa entender que a gente comunica marcas e consumidores, né, para que eles façam negócios. Se hoje eu faço isso através de mídia impressa, excelente, eu tenho um maquinário, tenho todo o investimento para fazer isso através de mídia impressa. Deus saberá se nós faremos isso, comunicar marcas e consumidores daqui a 3, 4, 5 anos, 20 anos, 50, 100 anos, ainda através de mídia impressa. Certo? Sim, não sei. Então, o que aconteceria? Eu vou puxar um pouquinho lá sei lá, rádio quando surgiu, TV quando surgiu, aquela historinha de sempre, eu não vou ser repetitivo. Aí a rádio vai acabar com a TV vai acabar com o rádio, o jornal vai acabar. Então, assim, puxa isso daí, certo? E a comunicação, ela vem se adaptando e vem se transformando, certo? Então, voltando para Sobral, eu tenho muita firmeza e certeza em cima do que a gente faz e tenho muita tranquilidade de dizer que, se for preciso a gente mudar o jeito de comunicar as marcas e consumidores daqui a 30 anos,
nós estamos nos preparando para fazer isso. Então quer dizer que a gota d'água para você era faltar papel no mundo. Era não ter mais as árvores plantadas. A gota d'água era isso. Não pode faltar papel no mundo, não pode. Como é que a gente vai embalar as coisas? Como é que a gente vai... pode. Mas é a gota d'água, sem sombra de dúvida, faltar Nas papel no mundo. palhas de bananeira, todo mundo embalando nas palhas. Voltar para aquele tempo antigo, hein, cara? Não, é a gota d'água. Embalagem vintage, né? Eu imagino, cara, que essa coisa da gota d'água, ela tem relação com você de uma maneira muito específica, né? Com você é algo muito fora, é algo muito externo, é algo que tem a ver, talvez, com o papel mesmo. Se o papel acaba, se a história, sei lá, se tem uma legislação nova, se não pode mais usar papel, ou se pegou fogo no negócio e não tem, sei lá, qualquer coisa do tipo, seria para você a gota d'água. Para ti, Eduardo. Para mim, a gota d'água, eu vou ampliar um pouco aqui o espectro, sabe? Vai. Para mim, a gota d'água seria... Eu sou empreendedor, então sou um cara empreendedor, acredito na livre iniciativa, acredito que a pessoa pode nascer pobre e ficar rica, ter uma qualidade de vida muito boa pelo seu pensamento, pelas suas ações, pelo seu empreendedorismo, pelo poder de realizar, na meritocracia. Então é isso tudo que eu acredito. A gota d'água para mim seria se nós vivêssemos em um país onde tudo isso fosse abolido. Ou por um sistema comunista, que todos os bens passassem a ser do governo, ou por uma ditadura. Isso, para mim, seria a gota d'água para eu desistir do Brasil, porque eu acho que a democracia é o melhor sistema que existe da humanidade. De fato. Né? Eu acho que sempre a gente tem que lutar pela democracia, pela livre iniciativa, pela imprensa, a liberdade de imprensa. Então, eu acho que tudo isso é muito importante no nosso país. E os líderes empresariais têm uma responsabilidade muito grande de fazer e de se posicionar com relação a isso, né? Independentemente de partido A, B, C, D ou Z, mas a gente tem que lutar pelo empreendedorismo, pela livre iniciativa, pela democracia, né? por essa ambiência empresarial, que a gente possa fazer negócios, que pessoas possam criar, que startups possam ser criadas e revolucionar o mundo, como a gente tem visto aqui no BS Innovation Hub. Então, eu acho que é isso. A gota d'água, para mim, seria não ter essa liberdade, sabe? Não acreditar mais num país onde nós não vivêssemos essa liberdade, ou pela esquerda ou pela direita. Eu acho isso aí muito prejudicial. Nós, empreendedores, eu costumo brincar dizendo que se o governo fizer a parte dele e deixar a gente se virar fazendo a nossa... a gente dá aula, O empresário brasileiro já faria grande coisa, né? O empresário brasileiro faz. Se não se meter, se deixar a gente livre, como se não atrapalhar, né? Se não atrapalhar, já ajuda. Já ajuda a gente muito. fazer a nossa parte, que dá trabalho pra caramba, mas a gente consegue fazer, certo? E o Brasil só é o que é, Fernando, pelo empresariado. Fato. Né? O Brasil tem esse mercado e as crises que a gente consegue passar com maestria é por conta do empresariado que acredita no país, que acredita no trabalho, que acredita no emprego, né, que acredita realmente que a gente tem essa condição de fazer a diferença no nosso país. Sim, não é em vão que a economia informal no nosso país é tão aquecida, né? Tantos empresários, essa invenção do MEI foi uma coisa que valorizou pra caramba Muito. A iniciativa do autônomo antigamente, né? Do cara que não tinha a atividade empresarial regularizada e tal. Agora a reforma tributária que tem que sair, né, sim. A reforma trabalhista que foi importantíssima para tudo isso que foi feito, né? Quantos MEIs vão vir a se tornar grandes empresas, né? Quantos? É até um número bacana para a gente ficar acompanhando. De fato. Porque dessa turma, quantos vão vir a virar grandes empresas, a empregar 100, 200, 500 mil pessoas, entendeu? Sim, então, que começou sozinho, né? Começou lá fazendo a sua atividade Tem sozinho. inúmeros casos. A gente podia passar mais 2 horas batendo esse papo aqui, mas eu queria ter uma última pergunta para a gente findar nosso tempo aqui, por questão de compromisso aí com as pessoas que nos ouvem. Qual é muito comum esse descrédito para o nordestino, para o empresário que está localizado onde nós estamos, comparado ao que nós temos, por exemplo, no sul do país, né? Na região mais fervilhante de negócio e tal. Vocês conseguem traduzir qual é a diferença dos negócios de sucesso daqui do Nordeste para os negócios de sucesso que estão no sul, por exemplo? Nós temos São Paulo. São Paulo é a grande locomotiva do país, né? O grande PIB do Brasil é São Paulo. Sim. E eu falei sul só para poder manter essa coisa de que São Paulo é sul, né? E a gente sabe que é sudeste, só para deixar registrado aí. Tá não estamos aqui numa aula de geografia, né? Sul, sudeste e tal. Mas assim, eu acredito... Toma lá de baixo. Mas eu acredito assim que as empresas, tem excelentes empresas no Nordeste,
Não é à toa que nós temos uma empresa como o grupo Edson Queiroz, né, que é líder no Brasil no segmento gigante, no segmento de água, no segmento de gás, né? De gás, distribuição de gás butano. Sim. E nós temos aí a Três Corações, líder em café, aqui do nosso Rio Grande do Norte, do nosso amigo Pedro. Então nós temos M. Dias Branco, líder nacional no segmento de massas. Sobral né? Gráfica. Sobral Gráfica. Então nós temos grandes empresas do Nordeste, assim como também nós temos grandes empresas no sul do país, no Sudeste e tudo mais. Porque eu acho que a gente não pode ter preconceito. Sim. A coisa que eu acho que, assim, destrói muito hoje as relações humanas e essa felicidade das pessoas é quando nós encontramos pessoas preconceituosas, né? Então, eu ser preconceituoso porque o cara vem lá do Rio Grande do Sul e fala tchê, e cadê, e daí, como é que tá, não sei o quê. E então, quando a gente vai lá pro Sul e a gente fala né, fala macho, e o cara tem preconceito por causa do cearense porque fala isso. Eu acho que o preconceito é uma coisa abominável, seja ele de localização, né, de estado ou de país, seja ele de raça, de cor, de orientação sexual, de qualquer coisa. Então, eu acho que nós vivemos um mundo diverso. A diversidade traz riqueza. Quanto mais nós formos diversos dentro das nossas organizações, mais riqueza nós teremos. E eu acho que é isso. Não precisamos ter preconceito. Não dá nem para ficar trazendo essas diferencinhas aí, não. Não, eu acho que não. Eu acho que isso aí os tamanhos são diferentes. Isso aí é onde a pensar coisa pequeno. Acontece, né? A gente tem que... Isso é fato, é onde a coisa acontece, é onde está a maior parte do PIB, certo? Mas é incrível como, eu digo isso pelo olhar que eu estou tendo do nosso meio, como as empresas de lá estão com um olhar diferenciado para o Nordeste. Certo? Tem empresas gigantescas de lá procurando o nosso meio para sentar com 80, 100 profissionais do Nordeste, porque eles estão em busca para entender Nordeste, dos diretores de marketing lá da M. Dias, da Três Corações. Essa turma está aqui. Sim. E eu tenho certo? certeza disso, sabe do Grupo Edson Queiroz, essa turma está toda aqui. Então as empresas de lá têm que vir conversar com a turma. Mas olha uma curiosidade. Tem que saber falar com eles, o mais importante. E você está falando de empresas gigantescas. Eu agencio tem um dos artistas, um dos influenciadores que nós trabalhamos lá no escritório, né, lá na agência, que é o PH Santos. O PH é crítico de cinema. O PH tem o estúdio do PH é aqui, em Fortaleza. Ele vive aqui. Ele já foi executivo tanto do Sistema Verdes Mares, do Grupo Edson Queiroz, quanto do Grupo Povo. Hoje ele está dedicado exclusivamente ao YouTube. Hoje ele trabalha exclusivamente fazendo críticas de cinema, patrocinado por diversas marcas. Não tem uma marca cearense que patrocina o cara. Todas as marcas são marcas do Sul e Sudeste. Todas. São marcas que trazem... A gente acabou de fazer uma atividade para a Amazon, para Prime Video. A gente saiu daqui numa sexta-feira, gravou no sábado de manhã, voltou no sábado à tarde do Rio de Janeiro. A gente foi lá, gravou 1h30, voltamos. Cachê maravilhoso a propósito, porque o pessoal valoriza com gosto o negócio. Eu fiquei super feliz. A gente foi lá, comemos uma pizza no Rio, sentado assistindo música ao vivo. Cara, que legal. E é isso que você falou. É a turma de fora do Nordeste, querendo cada vez mais conhecer sobre o Nordeste, conhecer as pessoas e as importâncias aqui, porque, querendo ou não, o nosso mercado consumidor está cada vez mais pulsante. É verdade. E eu vou além. Uma vez eu estava conversando, tive a grande honra de conhecer Jim Collins, o grande guru, né, da gestão, e ele conversando comigo em São Paulo, ele dizia assim: Eduardo, eu queria aprender como é que o brasileiro, o empresário brasileiro, o executivo brasileiro é tão flexível como vocês são, para levar isso um pouco para os Estados Unidos. Quantas gerações tu acha que o americano tem que trabalhar isso? Eu digo, olha, 22. Eu acho que por aí, né? Eu acho que nunca, né? Talvez nunca vai encontrar a ambiência e os desafios que o Brasil tem. Então, assim, hoje os americanos, os europeus, eles valorizam o executivo brasileiro por conta dessa flexibilidade, dessa adaptabilidade. Então, nós temos que acabar com aquela síndrome, né? Do vira-lata do Nelson Rodrigues, de que nós somos menos. Não, nós somos grandes. Nós trouxemos aqui, semana passada, um cara fantástico, Renan Ranucci, professor da Singularity University. Fernando, o cara deu um show. E aí depois, conversando com ele, disse: Renan, tu é de onde? Pô, sou pernambucano. De Recife. De Recife. Rapaz, o menino é um craque, o menino é um cara sensacional, entendeu? Então, assim, professor da Singularity University, dando palestra no mundo todo, nos Estados Unidos todo, formado no MIT, em Stanford. Pô, o cara bom pra caramba. E aqui, pernambucano. Sim. Então, eu acho que tem que acabar com essa pensar pequeno, né? Pensar pequeno. Quando você tem preconceito, eu acho
que gente que tem preconceito é que pensa muito pequeno. Boa, boa. Fernando, Eduardo, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês aqui. A gente podia passar mais um tempão batendo esse papo. Eu queria agradecer mais uma vez e dizer que esse foi o Causcast, o podcast que o caos é necessário para alcançar o sucesso. Então, até a próxima. Esse foi o Causcast, o podcast que desvenda negócios, que conta com o apoio da Gomes de Matos, mais o BS Innovation Hub, com a apresentação de Vladson Sidney.